Estava aguardando a entrevista coletiva do Zé Ricardo após a derrota do Vasco para o Flamengo por 1-0. E assistindo a entrevista coletiva, foi inacreditável aquele conjunto de jornalistas fazendo aquelas perguntas para o Zé Ricardo. O que foi aquilo? Nós assistimos outro jogo? O Vasco não viu a cor da bola. O Zé Ricardo montou um time covarde, um time retranqueiro, para não apanhar de muito. Eu defendo o Zé Ricardo dizendo que você não tira leite de pedra. Agora você se acovardar para não apanhar de muito, isso é demais para o Vasco da Gama. Esse Vasco que se apresentou hoje, se apresentou jogos anteriores, perdeu todos os clássicos no ano, é o Vasco do Jorge Salgado. É o Vasco dessa diretoria golpista, mercenária, corrupta, mentirosa e que quer que o torcedor, a maioria desses torcedores que não sabe nem cantar o hino do Vasco, não veja outra alternativa senão a SAF, transformar o futebol do clube em clube empresa. É isso que esse Jorge Salgado quer. Ele quer esconder a incompetência dele. Ele quer esconder a falta de capacidade. Ele quer esconder o vexame que ele está dando como gestor. Porque antes ele era o bambambam, era o Jorge Salgado. Esse cara não é vascaíno, não. Esse cara é uma aberração. O Vasco está sendo humilhado e o seu torcedor está passando vergonha o tempo todo. O mais grave não é nada disso. É ver um grupo de conselheiros, de beneméritos e de grandes beneméritos inoperantes que estão naquele grupo para quê? Estão fazendo politicagem e não suspendem Jorge Salgado das atividades da presidência. Jorge Salgado está fazendo uma gestão vergonhosa, temerária e perigosa para o clube. Ele afunda o clube no vexame. Vi torcedor reclamando de que o pênalti, a bola bateu na mão, não bateu na mão, bateu na cabeça, não bateu na cabeça. Independente dessas questões, isso acontece porque o Vasco não tem representatividade. Porque o Vasco, sentado na cadeira de presidente por uma liminar, não tem moral, não tem respeito de ninguém. Por isso virou saco de pancadas. Um torcedor vascaíno foi em um dos meus vídeos e disse que estava dando like, mas que ele não via outra alternativa senão a SAF. É exatamente isso que eles querem. Eles querem mostrar para o torcedor, esse desinformado, esse torcedor, como eu disse, imediatista, de que não tem outra alternativa senão vender o futebol do clube. Se fosse assim, não apareceria empresas interessadas se o Vasco não fosse viável. O próprio Ronaldo lá no Cruzeiro disse que era um grande negócio, que era lucrativo. Mas Jorge Salgado quer vender o Vasco na baixa, que é o primeiro erro de um empresário que se diz bem-sucedido. E aí eu levanto uma poeira.
por que ele está fazendo isso? Não seria ele um investidor secreto da 777 Partners? Essa empresa não seria uma empresa de fachada, escondendo os verdadeiros investidores? E mais, em uma modelagem de negócios ou em uma modelagem física, você avalia essa modelagem pelas variáveis que compõem este modelo matemático. Quanto mais variáveis no negócio, mais complexa é a equação e mais difícil de se controlar. Quanto maior o número de variáveis que compõem o processo, mais difícil é de se ter o controle delas. A cada dia, esse projeto safado dessa gestão golpista e mentirosa, entram mais variáveis. A última foi a norma da CBF, que não permite que um clube se transforme em clube empresa durante uma temporada. Só pode ser feito no final da temporada e antes do início da próxima. Então, eu pergunto para vocês, vamos pensar. Você, dono de uma empresa, quer comprar o futebol do Vasco. E você vê que tem ações na justiça, você vê que existem cartas de beneméritos dizendo não à SAF, você vê uma torcida dividida, você vê uma norma da CBF que impede que se faça isso neste ano. Você correria esse risco e investiria, assinaria um contrato com o Vasco da Gama para comprar este futebol nessas condições? Com toda certeza, não. E se mesmo assim acontecer isso, pode escrever o que eu vou dizer. Quem está por trás da compra do Vasco é Jorge Salgado e companhia. Mas isso pouco importa. O mais importante é ver a apatia, a politicagem desta oposição, dos beneméritos e grandes beneméritos que não freiam essa safadeza e deixam tudo acontecer, tudo da maneira que o Jorge Salgado, Carlos Osório e Duque Estrada quer. Carlos Fonseca manda e desmanda. Quer modificar o estatuto, quer fazer com que as votações sejam híbridas para manipular, para enganar, para conseguir o que quer. E o benemérito todo polido, que se diz conhecedor do mercado, tenta fazer com que o rito seja obedecido e esquece que está lidando com bandido. Esquece que, se não mudar a postura, vai ser engolido, como está sendo. Entra dia, sai dia. Nós estamos aqui denunciando e dizendo que o Vasco está nos envergonhando.
Gabriel Barbosa, o Gabigol, numa entrevista, disse assim que até gostava de jogar contra o Vasco, mas ele só ganha. E aí eu vi um monte de torcedor vascaíno bravo, xingando. Eu pergunto para você, torcedor, ele mentiu? Quantos jogos que ele fez contra o Vasco que ele perdeu? Essa vergonha que nós vimos aí hoje? Surpresa? Claro que não. O Zé Ricardo se acovardou, ele não tem culpa, volto a dizer. A culpa é da gestão, a culpa é do golpismo, a culpa é da forma como Jorge Salgado assumiu a presidência. A culpa é do Mussa, que atende um torcedor, reconhece o erro, mas não é capaz, não é homem e não é vascaíno para parar essa safadeza, esse erro gravíssimo que ele cometeu. Que ele disse que vai vir uma punição pesada para ele se ele fizesse uma movimentação no sentido contrário. A punição vai ser com a própria vida dele. Porque quando o Vasco tiver no buraco, falido, todos vão lembrar de quem? Vão lembrar desse cara, do Mussa. E nós ficamos aqui todo dia falando a mesma coisa. E as coisas vão caminhando como eles querem. O canal Vasco Sem Filtro não quer convencer ninguém a mudar de lado. A intenção não é essa. Aqui a gente analisa a notícia, a gente analisa a situação, os agentes políticos que compõem o Vasco da Gama e a gente emite a opinião do canal, a nossa opinião. Antes das eleições de 2020, eu tinha visto os projetos todos, as propostas todas e achei que a melhor de todas elas era a do projeto Somamos, a do Luiz Roberto Levenciano. Mas esse projeto, ele ganhou as eleições do dia 7, elas foram inviabilizadas através de uma liminar fraudulenta, uma liminar duvidosa. E aí teve aquela enquete do dia 14 com a empresa contratada, a Eleja Online, que agora está cobrando 54 mil reais do Mussa, e o Mussa tá pé da vida, que não apresentou nem a lista de votantes. Então eu achei que o projeto Somamos do Luiz Roberto Levenciano era o melhor e apoiei, e ele venceu, só que não levou. E torcedor fica falando que eu estou defendendo o candidato, que eu estou... Não, o Leven não assumiu. O Leven não colocou o projeto dele em execução. Quem está administrando o clube por uma liminar é Jorge Salgado, que não cumpriu nenhuma promessa de campanha. Pelo contrário, ele falava que não ia transformar o Vasco em clube empresa porque por diversas razões. Porque o Vasco era um clube grande, entre elas o Vasco era um clube grande e que tinha uma torcida imensa e que era viável e que não precisaria, e mesmo porque os impostos eram maiores. Ele fala isso abertamente. No entanto, após o Vasco cair para a Série B e depois permanecer na Série B, ele vem e anuncia que estava encaminhando o projeto para transformar o Vasco em clube empresa. Ou seja, ele mentiu.
para quem o colocou lá. Ele traiu o torcedor que votou nele, o sócio que votou nele. E você vê conselheiros, eles armaram uma arapuca, fizeram uma chapa para concorrer à eleição e depois, junto com a do Júlio Branco, fizeram ali a tampa e a marmita no conselho. E estão mandando e desmandando. Não existe democracia, não existe legalidade, não existe moralidade, é tudo uma indecência, uma imoralidade, uma safadeza. E por que o Jorge Salgado não cai? Por que o torcedor fica só dizendo que a solução é SAF? Por que o fanático de uma hora para outra começou a defender a SAF? Investiguem. Canalhas, pessoas sem escrúpulo, sem moral, sem decência, sem dignidade, pessoas que se vendem por muito pouco, pessoas que se vendem por um Pix. Nesse país de merda que nós vivemos, de pessoas horríveis, de pessoas que saíram dos esgotos, e a gente tem que conviver com esse tipo de gente. Pensem, torcedores. Zé Ricardo é um treinador covarde que entrou em campo para não perder de muito. E não se engane, o Vasco não ganha do Flamengo com esse time, com essa postura do Zé Ricardo. E se o Zé Ricardo for para cima, vai tomar 5, 6, 10 gols. O time é fraco, o time não tem condições de disputar campeonato nenhum. Ele representa tudo de ruim que está dentro do Vasco, sentado na presidência e na diretoria.